Nesse vídeo eu vou falar sobre as 7 coisas que os melhores vendedores, os vendedores top, aqueles que arrasam nos negócios, já entendeu, né? As 7 coisas que os melhores vendedores nunca fazem. Olá, sou o Ricardo Ricchini. Eu desenvolvo competências dos vendedores de alto desempenho, trocando manipulação por inspiração, que é a maneira certa de se conectar com o cliente e fazer os melhores negócios. Se isso faz sentido para você, fica comigo nesse vídeo, porque você vai sair deste vídeo um melhor vendedor do que agora que você está entrando. Vendedor é a melhor profissão do mundo, desde que... Vou contar a historinha. Vendedor é a melhor profissão do mundo. Por quê? Porque a gente ganha baseado no nosso mérito. Quanto você acha que ganha um estagiário? Pouquinho. E o encarregado dele, que é um CLT? Pouquinho. Quanto ganha o gerente dele? Tá? A gente vai galgando assim, e a gente vai vendo que essas pessoas têm um salário fixo, elas se desempenhando muito ou não. O vendedor, se ele desempenhar muito, ele ganha muito. Se ele se desempenhar mais, ele vai ganhar mais. E a hora que ele desempenhar muito mais, ele vai entrar em acordo com a pessoa que passa o que ele vende e fala assim, eu quero mais comissão. E a pessoa não vai ter escolha, ela vai ter que dar porque o cara é extraordinário. Então é a profissão do mercado, né, onde é mais fácil de prosperar. Desde que você seja uma pessoa comprometida com várias coisas, de ter um estilo de vida que vai te deixar sempre de bom humor, né? Esse estilo de vida não é baseado enquanto você ganha, né? O vendedor não tem um estilo de vida bom porque ele ganha bem. Ele ganha bem porque ele tem um estilo de vida bom. Do que a gente está falando? De dormir bem, de se alimentar bem, de ter bons relacionamentos, de gerir bem o seu tempo, de estudar sobre o que ele vende e assim vai. Tá? Todas as áreas da vida ele tem que se trabalhar para ir bem. Aí não tem erro. Em relação, né, uma pessoa que tem essa alta performance, ela vai bem em qualquer área. Então, por que não ser vendedor aonde você pode prosperar mais rápido? Vai ter muito mais comissão. Faz muito sentido, né? Então, desde que tenha isso, você vai bem. Tá? E aí a gente tem basicamente 2 tipos de vendedores. Aquele vendedor que inspira, como eu falei, né? Ele inspira as pessoas porque ele fala a verdade. Ele se conecta com as pessoas, gera confiança, ele acredita no que ele está falando. Tá? É óbvio que um vendedor top não vai trabalhar com produto porcaria, não vai trabalhar com um serviço que não presta. Ele vai vender coisa boa. Né? Então ele vai falar acreditando, porque ele compraria também, ou até ele já adquiriu um produto que ele vende, né? E aí ele fala sobre isso, cria conexão, é uma pessoa respeitável, é um especialista e a carreira dele é ótima. Tá? Você conhece essas pessoas, né? Às vezes não é um vendedor, às vezes ele é um empresário que vende, né? Um intraempreendedor que vende, um empreendedor que vende. Mas você está vendo, ele tá negociando o tempo todo, ele está vendendo o tempo todo. Na verdade, todos nós vendemos o tempo todo. Tá? Mas tem gente que não gosta de ser chamado de vendedor. Tá? O outro tipo de vendedor é aquele que faz tudo muito parecido, mas não convence. Ele está fazendo um trabalho de ator. Ele vai falar assim, olá, Ricardo, como eu posso lhe atender? E você vai falar assim, nossa, esse cara parece que está engessado. O que está acontecendo? Por que ele está fazendo isso? Se ninguém gosta desse tipo de atuação, por que ele está fazendo isso? Porque ele não tem esse estilo de vida. Ele tem que fingir, ele tem que ser um ator. E aí fica forçado. A gente sente isso. Nós somos treinados, como seres humanos, nós somos treinados para identificar expressão não verbal. Né? Então a pessoa está falando uma coisa, mas os gestos dela estão dizendo outra. E se é incoerente, a gente sabe que tem algo errado. E se a gente vai comprar de uma pessoa dessas, é um problema nosso, porque a gente não devia comprar. Tá? Então tem esses 2 tipos. O cara que é inspirador e o cara que não é inspirador, apesar dele tentar ser. Tudo isso porque os vendedores de sucesso não fazem algumas coisas, tá? Que é o que eu vou falar daqui a pouco. Mas enfim, como eu estava contando, vendas é um trabalho estressante, isso é um fato. Tá? E quando um trabalho estressante
encontra a rejeição, aí a gente tem uma bomba relógio que vai detonar em algum momento. Tá? Isso é muito importante eu falar. O trabalho de vendas é estressante. Tem vários trabalhos que são estressantes. Vendas é um deles. Tá? Por quê? Porque a gente, por exemplo, ouve não o dia inteiro. Se a gente faz proposta, vamos dizer aqui, eu tenho um e-commerce e todo mundo que entra na loja pega o carrinho e pode ou não comprar. Né? O índice de pessoas que abandonam o carrinho no e-commerce, né, é altíssimo, é muito alto. Não tem lógica de vendas dentro do e-commerce. Só tem marketing, mas não tem vendas. Então o vendedor é útil até quando ele não atua. Né? Eu aconselho que as lojas de e-commerce tenham um vendedor para falar isso está errado, faz assim, faz assim. Porque senão é um pessoal que trabalha com teoria vendendo na prática. E o vendedor sabe falar sobre isso. Mas esse é outro assunto. Vou fazer um outro vídeo sobre isso. Tá? Mas o que eu estava dizendo, né? A lógica que eu estava dizendo imagina quantos carrinhos são abandonados no e-commerce para uma pessoa comprar. Deve ser centenas para um. Isso é a regra do jogo. Né? Se alguém faz proposta direto, ela vai receber mais não do que um sim. A diferença é que o vendedor, ele dá a cara para bater, é cara a cara, ele ouve o não. Né? Se ele tiver um estilo de vida de alta performance, ele vai falar assim, ok, faz parte do jogo, vamos em frente. Mas se ele não estiver bem, se tiver alguma coisa errada na vida dele, ele vai tomar o não, né? Ou de alguma outra forma que venha o não, né? Pode ser durante a negociação, pode ser de outra forma. Isso abala a autoestima dele. E aí ele se sente rejeitado. Porque uma coisa é tomar o não e saber que isso é assim mesmo que funciona. Outra coisa é você tomar o não e ser rejeitado por isso, se sentir rejeitado. Né? Não é rejeitado, não é pessoal. A pessoa não te conhece, ela não está fazendo negócio com você. Então, eu estou falando de uma coisa muito, muito comum. Tá? Os vendedores se sentem rejeitados. Outra coisa normal no ser humano é não querer se sentir rejeitado. A gente gosta de pertencer à sociedade, não ser excluído dela. E se a pessoa faz essa confusão, é uma ilusão da cabeça dela. Se ela faz essa ilusão, ela vai ter um trabalho estressante e vai se sentir rejeitada. Aí é um caminho assertivo, né, reto, para ficar doente, para passar mal, para querer abandonar o trabalho de vendas, para não vender efetivamente. Tá bom? Então, vamos falar aqui de fatos do departamento comercial. A rotatividade de vendas é mais alta do que em outros tipos de trabalho. O vendedor trabalha mais do que o normal, do que o convencional. Tem muitas profissões onde as pessoas trabalham mais do que as horas contratadas pelo sindicato, alguma coisa assim. Tá? O vendedor trabalha muito, trabalha quanto ele puder e quiser. Tá? Empreendedor também, empresário também. Tá? Então, não é uma vida de CLT, não é uma vida normal, trabalha mais. Vendedores sofrem muita pressão, tanto da meta que tem que ser batida no final do mês, isso pode estar vinculado a um gerente de vendas, a uma meta que a equipe se condicionou a fazer, ou a meta mesmo do vendedor que tem que pagar o boleto no final do mês. Né? Sofre muita pressão, outras profissões também sofrem pressão, mas vai juntando aí as coisas estressantes para a vida do vendedor. Né? E muitos vendedores têm um relato de que a vida pessoal dele é abalada por causa da profissão. E isso provavelmente tem a ver com essa questão de não ter esse estilo de vida de alta performance. Né? De novo, o que é alta performance? Eu preciso dormir um número de horas razoáveis por semana. Eu preciso me alimentar bem. Se eu não consigo colocar um combustível decente no meu corpo, né, provavelmente eu não vou ter muita disposição, muita energia para encarar o trabalho. Estou falando das coisas normais, mas que infelizmente a gente vai dando ênfase por dinheiro, por trabalho, e quanto mais a gente dá ênfase, menos vem. Por quê? Porque eu não estou dormindo direito, não estou me alimentando direito, não estou prestando atenção na minha família, não estou estudando sobre o meu trabalho, não tenho um propósito definido, não tenho entendimento da vida, não tenho uma conexão espiritual, e assim vai. Né? Ou seja, quanto mais ênfase numa área da vida, mais eu estou abandonando as outras. Então eu tenho que fazer uma integração. Isso não é tão simples assim, mas tem um nome para isso: autoconhecimento.
autodesenvolvimento. Basta você querer, porque está dentro de você. Então você pode ler livros, você pode contratar um coach, pode contratar um treinador de vendas comportamental, como eu, porque é esse o trabalho. Eu não estou preocupado com a meta batida no final do mês. Eu não estou preocupado com o resultado. Eu estou preocupado com os resultados que vêm a partir dos comportamentos de sucesso. Se eu só tenho comportamento porcaria, dificilmente eu vou conseguir ter um desempenho bom no final do mês. Tá? Aí o que acontece? A gente aprende a manipular, a gente aprende a enganar o cliente. Né? Para quê? Para a venda sair rápido sem muito esforço. Isso, infelizmente, é verdade. A manipulação funciona e a gente consegue gatilhos mentais de medo, de escassez, de urgência, fazer com que a pessoa compre rápido. Qual que é o problema? É uma vez só na vida que ela vai comprar de você, não compra mais. E aí você vai ter sempre que ficar manipulando as pessoas para conseguir fazer isso. Não é um caminho sustentável, não é um caminho de longo prazo. E é aí que o profissional tem a vida dele prejudicada, está estressado, e aí a rotatividade é mais alta, todos esses problemas. Tá? Então, vamos fazer um pacto aqui. Se você está comigo até agora no vídeo, é porque está fazendo sentido para você. Então, vamos fazer um pacto. Basta, vamos parar já de fazer as coisas erradas e vamos procurar praticar as coisas para fazermos decentemente e termos um potencial de vendedor. É o que eu falei no começo do vídeo. Vendedores de alto desempenho. O vendedor de alto desempenho, ele é extraordinário por quê? Porque ele ama a família dele, porque ele se alimenta bem, porque ele dorme bem, ele pratica esportes. Né? Por quê? Porque ele decidiu fazer isso, não é uma escolha. Toda escolha pressupõe uma renúncia. O que significa isso? Eu vou escolher trabalhar muito e eu tenho que deixar de lado minha família. Eu vou trabalhar bastante e aí eu não vou ter tempo de comer, vou comer a coxinha no bar. Né? Eu não tenho tempo de mais nada, então não consigo fazer uma atividade física. A decisão é, eu vou fazer as duas coisas. E aí você vai ter que se virar, vai ter que ser muito eficaz, vai ter que prospectar na hora certa, vai ter que deixar alguns prazeres de lado, vai conseguir bons resultados, você vai entender que esses bons resultados, eles acontecem porque você acordou de bom humor, acordou produtivo. Como é que a gente consegue acordar produtivo de bom humor? Se a gente conseguiu dormir bem, se a gente conseguiu fazer uma alimentação decente na nossa vida. Deu para entender, né? Estou falando aqui das áreas da vida, mas vamos falar de vendas, tá? Então, vamos lá, para 7 coisas que um vendedor top nunca faz. A primeira delas, um vendedor nunca falta com a verdade. E eu não sei como explicar isso de forma melhor. Vou falar de novo. Um vendedor top nunca falta com a verdade. O vendedor não mente. Por quê? Porque isso é o pior negócio. Quando o vendedor mente, ele se desconecta. Ele pode fazer uma venda forçada. Ele vai lá com gatilho de medo, tem vídeos meus sobre gatilhos mentais, tem vídeo meu de todo tipo, então você pode ir lá consultar. Mas se o vendedor está querendo enganar, então ele pode usar um gatilho mental de escassez, de urgência, faz isso. Se ele teve que enganar, se ele teve que mentir, é porque a entrega não vai ser tão boa quanto foi prometido. Né? E se isso acontece, em algum momento o comprador vai ficar decepcionado. Ficou decepcionado, desconecta, não vai indicar ninguém, o esforço de venda aumenta, a lucratividade cai. Tá bom? Então, péssimo negócio. Tá? Portanto, o vendedor de sucesso nunca falta com a verdade. Tá? Todo o trabalho de vendas ele é baseado em bons relacionamentos. Eles são construídos com base em confiança. Então, não existe mentira com confiança. Tá? E vou falar uma coisa, você precisa de prática para aprender a não mentir. Tá? Vou explicar. É normal na sociedade que a gente conta uma mentirinha ou outra. Né? Isso não todo mundo fala que falar a verdade é bom, todas as frases das redes sociais são sobre ser íntegro, ser honesto, né? Mas ninguém condena uma mentirinha, porque todo mundo mente. Então você vive deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. Você vive na órbita da mentira. Teu planeta mentira, você está orbitando em torno dele. Tá? Se você decidir, eu vou ficar uma semana só falando a verdade para ver o que acontece. Não é difícil, eu garanto, porque eu tomei essa decisão e deu certo.
né? Você vai parar de orbitar em torno, porque não tem mais ação gravitacional da mentira. Você parou de mentir, aí você começa a sair da órbita, eventualmente você vai ter um planetinha chamado Verdade e você vai se conectar com ele. Se você está orbitando no planeta Verdade, outras pessoas também estão orbitando. E é com elas que você vai começar a fazer negócio. Pessoas que admiram a verdade. Essas pessoas fazem conexões mais rápidas, porque elas apostam na verdade. Elas sabem, elas têm um detector de mentira. Quer saber? Vou falar aqui um super hack. Sabe como você tem um detector de mentira? Que você sabe quando a pessoa está mentindo? Todo mundo quer saber quando as pessoas estão mentindo. É simples, é só você não mentir. Porque você sai da órbita e você vai sentir uma energia errada. Você vai falar assim, tem coisa errada aí. Quando a gente está envolvido na mentira, a gente simplesmente não sabe disso. Porque também mentira é algo factível na nossa vida. Quando deixa de ser, eu acho que nenhum treinador de vendas vai falar isso que eu estou falando, né? Quando você começa a falar a verdade, você vai se conectar com o que é verdade. E quando vier uma mentira, ela vem errada. Né? Não é só vendedor que mente, que enrola. Tem muito cliente assim. E não querer esses clientes é tudo que eu quero. Tudo que eu quero é não querer clientes assim. Tá? Portanto, se a gente se conecta com a verdade, a gente faz conexões mais rápidas, a gente gera confiança mais rápido e confiança é o que gera a velocidade nos negócios. O que está acontecendo no Brasil hoje é uma grande crise de confiança. Aí todos os negócios são lentos. Eu continuo precisando comprar, mas eu compro mais lentamente porque eu não confio em ninguém. O vendedor continua precisando vender, mas ele vende mais devagar porque não consegue gerar confiança. Então, assume isso, toma uma decisão e começa com uma pequena intenção. Eu vou ficar uma semana sem mentir. E aí você vai conseguir perceber isso. Contou uma mentirinha, a mentirinha branca, nem tinha, putz, mas não era para eu fazer isso. Contou uma mentira ali, putz, eu não precisava fazer isso. Você pode até ter um desafio de pedir desculpas. Foi assim que eu fiz na minha vida, né? Era um hábito, contar mentirinha. Acho que eu sou uma boa pessoa e nunca saí contando grandes mentiras. Mas não sou um santo. Contava uma mentirinha ali e aqui e eu queria mudar isso na minha vida, né? E aí eu falei assim, toda vez que eu mentir, eu vou pedir desculpa para a pessoa. Né? E aí vem uma responsabilidade tão grande, já pensou você ter que ser desmascarado por você mesmo? Né? Não vou fazer isso, é uma encrenca. Né? Então as mentirinhas eram bobinhas, era uma fofoquinha ou outra, mas aí eu falava assim, putz, vou falar. E eu falava, ó, desculpa, eu falei uma coisa que era besteira, dava um jeito, né? Na verdade era isso que eu queria dizer, a maneira certa de me expressar era essa, só que eu ficava morrendo de vergonha de fazer isso. Ou seja, rapidamente eu parei de ter esse hábito e adquiri um novo hábito de contar a verdade. E vou falar assim, várias vezes gravando o vídeo aqui, eu já me peguei começando a falar uma coisa que eu contornava, fica até estranho no vídeo, não sei se vai dar para reparar ou não, né? Mas eu ia lá e consertava, porque o meu compromisso é real. Eu não estou falando com uma câmera, eu estou falando com pessoas que vão assistir. Então a verdade tem que ser, fazer parte da minha vida radicalmente, tá? Você vai fazendo isso, naturalmente isso vira um hábito, naturalmente você vai atrair as pessoas para fazer negócio com você. Então, você tem que praticar. Mas a primeira dica é nunca falte com a verdade. A segunda é nunca se concentre em si mesmo. Né? O vendedor de sucesso, a meta dele é a meta do cliente. A meta dele é entregar o que o cliente pediu, no prazo, com o melhor preço possível, fazendo a melhor conexão, a melhor venda. Quando a gente compra de alguém que vendeu para a gente sendo um aliado, um especialista, um consultor, a gente fica muito agradecido. E a gente indica essa pessoa. Todo mundo já passou por isso, né? Por quê? Porque a gente é carente de vendedor bom. Né? E hoje em dia está todo mundo carente. Então, se você for um vendedor comprometido com a meta do cliente, não com a sua, vai tudo dar muito certo. Tá? Então, os vendedores sempre colocam os clientes em primeiro lugar. As metas são dos clientes e não de você. Portanto, nunca se concentre em si mesmo. Como é que funciona se concentrar em si mesmo? Eu preciso bater a meta do mês, então esse cara precisa comprar de mim hoje. Né? E eu vou ganhar tanto de comissão, você começa a calcular enquanto você está falando com a pessoa. O que acontece? Você não está ouvindo nada do que ela está te dizendo. Você está conversando com você mesmo. Você está se concentrando em você mesmo e nas suas necessidades.
A hora que você começa a conversar com você mesmo, você não está conversando com o comprador. Faz sentido? Né? A partir desse momento, você perdeu a conexão. Se perdeu a conexão, você não está entendendo exatamente o que o cliente quer. E a única opção sua é vender o que você acha que é melhor para ele. Aí é péssimo negócio, todo mundo perde. Você não vai conseguir fazer vendas consistentes e o cliente não consegue ter um bom negócio. Péssimo negócio para todo mundo, ninguém sai ganhando com isso. Você faz uma venda, mas não vai fazer duas. Tá? Então, nunca se concentre em si mesmo. Tá? A terceira dica, nunca force a venda. Tá? Não faz isso porque é um péssimo negócio. E mais, se você conseguir vender uma venda forçada, você vai aprender errado. Você vai achar que isso é um bom negócio, que é assim que funciona, e você vai aprender truques de programação neurolinguística, né? Truques usando gatilhos mentais. E você vai ficar bom nisso. Então, não force uma venda, porque se der certo, e aqui eu preciso dizer, o meu compromisso é com a verdade, né? Venda manipulada funciona. Tá? O marketing faz isso eles usam gatilhos, não estou querendo falar mal do marketing, né? Mas o marketing usa gatilhos mentais a todo momento, porque eles não estão cara a cara com o cliente. Eles estão distantes. Então, eles usam isso como se fosse uma função. Tem programação para colocar gatilho mental no e-commerce, por exemplo. Né? Só que eles não estão vendo. Então, eles não entendem o quanto eles estão prejudicando as pessoas. Como o vendedor está cara a cara com o cliente, tem dois problemas. Um, ele está fazendo errado em forçar a venda. Dois, e isso é inconsciente, ele está acabando com a autoestima dele. Tá? Por quê? Porque ninguém gosta de enganar, ele está fazendo isso porque ele tem alguma insegurança, algum medo, né? Não conhece profundamente do trabalho, está meio desesperado, então ele força a venda, se sente um canalha, né? Se sente um crápula e inconscientemente ele prospecta cada vez menos, porque ele sabe que toda vez que ele prospectar ele vai fazer um mau negócio com todo mundo. Tá? Deu para entender? Péssimo negócio, não force uma venda. Tá? Quarta dica que os vendedores top nunca fazem é nunca dê voltas com o cliente. Tá? Nunca saia do assunto de vendas. Vou explicar. Não tem que ser atravessar o cliente no meio, tem que comprar e acabou. Não. Quando você dá voltas, eu vou explicar a situação mais ou menos assim. Você está falando seus argumentos de venda e o cliente, por algum motivo, ele pode estar inseguro, ele pode estar querendo jogar uma objeção, alguma coisa assim, ele começa a puxar um assunto que não tem nada a ver com a venda. E você quer ser simpático, você quer atender o cliente, você entra nessa conversa. Né? E aí, foge do assunto de vendas, e quando você vai querer retomar, o cliente fala assim, desculpa, eu não tenho tempo. A gente ficou aqui gastando um tempinho, foi ótimo conversar com você, mas agora eu preciso ir embora. Ou qualquer coisa parecida com essa. Tá? Porque você entrou, você começou a dar voltas com o cliente. Tem uma técnica que eu vou passar aqui que eu acho muito importante. Grava essas letrinhas, 3 letrinhas. DME, dose mínima eficaz. Que é, qual que é a dose mínima de esforço que eu tenho que fazer para obter o resultado que eu preciso? Nem é para obter maiores resultados, é para obter o mínimo. Tá? Então, a dose mínima eficaz em vendas é ficar se concentrando o máximo possível na relação comercial. Tá? Então, o cliente começa a viajar, você gentilmente volta para o assunto. Ok, legal, muito bem, eu também conheço isso, bacana. Como a gente estava dizendo, estou aqui passando para você as vantagens sobre esse negócio. Né? Aí você, por alguma distração, você foge do assunto, você gentilmente volta para o assunto e tenta fazer essa linha reta que não é agressiva, não é nada. É simplesmente o tipo de relacionamento que um cliente tem que ter com um comprador. Quando você fecha um negócio mais rápido, sabe o que vai acontecer com o comprador? Ele vai te agradecer. Ele pode não perceber, mas ele fala assim, nossa, funcionou, foi eficaz, eu consegui o que eu tinha em pouco tempo. Né? Não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. De eu pegar corretores de imóveis, quando eu queria alugar um imóvel, que passeia, fica semanas, ninguém tem tempo mais para isso. E tem corretores que te levam no lugar certo. Ele te ouviu, ou o cara é muito bom, ou ele deu sorte, ele vai lá, fecha negócio rápido com você, passa as condições, te ajuda a conseguir o que você quer. Quem que você prefere? O cara que foi assertivo. Então, o relacionamento comercial, ele não é de amizade.
né? Então você pode falar de amenidades, você pode quebrar o gelo, mas não exagere, tá? Nunca dê voltas com o seu cliente, procura alcançar os resultados no menor tempo possível, porque isso é bom para todo mundo. O cliente vai ficar feliz que não teve que perder muito tempo na negociação e você vai ter mais tempo para prospectar e fazer outros ótimos negócios, tá? Quinto, nunca diga não é minha culpa. Né? Isso é uma das piores coisas que existem nos vendedores. Tá? A entrega não foi aquela que foi prometida. O produto apareceu quebrado, era outra cor, deu algum problema. Né? Aí o vendedor fala assim, não era minha culpa, aquele departamento de entrega é muito ruim. O pós-venda, você está imaginando que o seu cliente fala assim, nossa, parabéns, olha como eu estou ridicularizando a situação. Parabéns, o vendedor é muito bom, é a empresa dele que não presta. Isso não existe. Tá? Você trabalha numa equipe, você tem que defender a equipe. Tá? Então você fala assim, olha, eu não sei o que aconteceu, eu sei que o pessoal é muito bom, ou não fala nada, né? Não sei o que aconteceu, normalmente não acontece isso, eu vou correndo, eu te ajudo, só me dá um tempinho porque não depende de mim. Tá? Eu vou conversar com o pessoal e resolvo o mais rápido possível essa situação. Entende como é bem diferente uma coisa da outra? Tá? Aí, internamente, você quebra o pau, faz o que tem que fazer, resolve o problema. Não pode acontecer problemas pós-venda. O vendedor bom, né, ele é comprometido com a entrega. Lembrei aqui da minha esposa que vende casamentos, né? Ela vende a data do casamento num espaço para eventos e quando ela acaba de vender, ela vai conversar com o maître, ela vai conversar com o garçom. Por quê? Eu prometi que vai ser assim, assim, tem que ser dessa forma, né? Ela vai conversar com todo mundo. Então o vendedor é assim. Por isso que eu falei que é uma profissão maravilhosa, né? Porque a gente está querendo sempre entregar o melhor, o que a gente prometeu. E na hora de vender, a gente quer prometer. Não pode prometer o que não pode entregar. É outra história. Tá? Esse seria a oitava coisa. Não promete que você não pode entregar. Tá? Mas, nesse caso, não diga não é minha culpa. Você está numa equipe, você está junto com essas pessoas e o comprador ele vai te respeitar se você defender a equipe. Por quê? Porque ele não quer saber de problema, ele quer saber de solução. Então fala assim, peraí, eu vou resolver o seu problema, eu vou ver depois o que é. Mas não fala não é minha culpa, porque é feio, né? Sexto, nunca esqueça do cliente. Tem várias situações onde isso acontece. Vamos dizer que você está assoberbado de trabalho, está com um monte de coisa para fazer e você disse que ia passar a proposta, mas tem outras mais importantes para fazer. E você deixa a pessoa esperando. Né? Ou o comprador te pediu alguma coisa, o interessado, o prospect, né? Ele te pediu alguma coisa e você falou assim, espera só um pouquinho que eu já te respondo. Né? E não volta para responder. Né? Se espera um pouquinho atendente de balcão. Né? A pessoa fez um contato com você, você disse que ia responder e você some. Isso, infelizmente, também é muito comum. Obviamente que isso não depõe a favor de ninguém, só depõe contra, tá? Mas o que eu vou te falar, às vezes assoberbado acontece, às vezes esquecimentos acontecem. Então você tem que trabalhar bem no seu CRM e você pode fazer de duas formas. Se você prometeu a proposta num dia e você não vai poder entregar, você entra em contato e explica. Porque é muito melhor você explicar, mesmo que seja desconfortável, do que você não explicar nada e todo aquele calor da venda que você provocou, ele vai caindo, vai esfriando, até que quando a pessoa recebe a proposta, ela não liga mais. Às vezes ela nem lembra, ela vai olhar depois. Tá? Então, você pode fazer dessa forma. Né? Olha, não deu. Mas, enquanto isso, dá uma olhada nesse post do nosso blog, que tem um assunto bem interessante dentro desse assunto que você falou. Se não está no seu blog, você vai caçar alguma coisa. Fica com isso na manga, é o bate-cinto do vendedor. Né? Você tem que ter um monte de ferramenta para usar quando for necessário. Tá? Mas nunca esqueça do cliente, não pode fazer isso. Tá? E a última não venda produto ou serviço, venda soluções. Isso é básico, mas as pessoas continuam vendendo produto ou serviço. Tá? Vender é sempre sobre atender às necessidades do cliente. Tá? Então, às vezes, o que acontece é que a pessoa quer um produto, mas se você começar a entender, coletar informações para entender o que a pessoa realmente quer
de verdade, às vezes ela não queria aquele produto, ela queria algo, e pode ser algo de maior valor agregado, onde você pode ter mais ganhos, você pode ter mais lucro em cima disso. Mas se a gente está focado no produto que a gente tem para vender, eu estou aqui, este copo de água, ele é meio inquebrável, ele é bem robusto, é verdade. Ele é bem robusto, se cair não quebra. Você pode ser trapalhão igual eu, que não vai acontecer nada. Ele é muito bom, ele é pesado, ele tem um porte bom para beber água, é sensacional. Vou até beber água aqui. Verdade, é maravilhoso. Você não está olhando para o cliente. Cliente, o que você precisa? Eu preciso de um copo de vinho, né? Eu preciso de um copo de champanhe. Então esse copo não vai te servir, tem que ser um mais delicado. Né? E aí a pessoa que tem que ser cuidadosa. Mas não adianta você querer vender alguma coisa se a pessoa não quer comprar aquilo. Tá? Vou falar de uma coisa menos bizarra, mas que acontece. Pega o copo. Esse copo é top, esse copo é maravilhoso, esse copo ele é ultra resistente, ele é da NASA, ele é do exército, tudo mais. E só que o comprador está buscando preço, ele não está buscando qualidade. Então não adianta você falar de um copo que vai custar mais caro porque tem mais qualidade, porque o cliente não vai comprar. Tá? Então, não venda produtos e serviços, venda os benefícios que o seu cliente quer. Tá? Não adianta você falar assim, o meu produto é superior ao do concorrente, nada disso importa. Importante é o que o cliente precisa e não o que você quer vender. Então, quanto menos você focar no seu produto, no seu serviço e mais no que o cliente estiver precisando de verdade, você vai falar aquilo que eu tenho falado no vídeo o tempo todo. Cria conexão, cria confiabilidade, cria grandes vendas a partir disso, tá bom? Então, passei os 7 coisas que você nunca deve fazer com o seu cliente, que os vendedores top nunca fazem. E a gente se vê no próximo vídeo.